Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos tratar sobre catarata, um mal que vem aí ao longo dos anos prejudicando muita gente no Brasil e também em todo o mundo. Aqui em João Pessoa, ela é tratada no Hospital Edson Ramalho, um hospital de referência no estado, né? E para isso a gente convidou a capitã da PM, da Polícia Militar, Isabela Queiroga. Capitã, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, Gilson? Tudo jóia. Vai ficar melhor com esses esclarecimentos com relação à catarata. Muita gente tem, não é isso? Isso. Até porque catarata não é uma doença, né? Diferentemente do que se pensa. A catarata ela é uma alteração da senilidade, né? Certo. Algo que todos nós teremos, né? É uma questão de viver. Quem viver terá catarata, porque ela faz parte da senilidade. Então, toda a população, a partir de uma certa idade, passa a ter catarata. Qual é a frequência de idade que geralmente ela Olha, a partir dos 55 anos, ela já se torna mais frequente. Né? Certo. A velocidade com que ela se instala varia de pessoa para pessoa. Né? Alguns já manifestam a catarata com 55, 60 anos, né? Outros mais tardiamente. Né? E a maneira como se sente, né, os transtornos dessa condição também varia de acordo com as atividades, né, que a pessoa desempenha. Como ela se processa no globo ocular? Bom, catarata é o seguinte, nós todos temos uma lente transparente dentro do olho e é por isso mesmo que essa lente se chama cristalino. Né? Com o passar do tempo, à medida que o sujeito, né, sofre as consequências do envelhecimento, essa lente ela vai passando de transparente a opaca. É como se você estivesse enxergando normalmente por uma janela de vidro limpa e passasse então com a catarata a enxergar através de um vidro jateado, um vidro turvo. Ou seja, você não consegue enxergar bem através de uma estrutura que não é transparente. Então é isso a catarata. É o envelhecimento de uma lente natural que nós temos dentro do olho. Agora, quando acontece, geralmente são nos dois olhos ou pode ser no olho e no outro não? Ela certamente acontece nos dois olhos. Agora, pode haver uma assimetria no tempo em que isso aparece. Então, um olho pode manifestar a catarata mais precocemente e um outro mais tardiamente. Mas, em geral, ela acontece de forma assimétrica. Agora, isso também pode ser, doutora, hereditário não? Veja, como eu lhe disse, faz parte do envelhecimento normal. Né? Essa é a causa mais comum de catarata. Existem outras causas. Existe a catarata que se relaciona ao trauma, existe a catarata que se relaciona a certas condições, como, por exemplo, ao diabetes. Então, um indivíduo diabético, ele tem a catarata mais precocemente. Um indivíduo que tem miopia muito alta, ele também manifesta mais cedo a catarata. Então, é preciso fazer a distinção entre aquela que é parte do envelhecimento natural e aquela que acontece, às vezes, como uma complicação de uma outra condição que se tem. Né? Seja uma condição sistêmica, como o diabetes, seja uma condição local, como uma miopia elevada. Então, existem esses dois tipos. Capitã Isabela, quando é que o elemento, a pessoa vai até a cegueira? Isso pode ser condicionado à cegueira? E isso é uma pergunta interessante, porque é preciso entender que a catarata ela não é uma causa irreversível de cegueira. Né? Uma vez tratada, se há somente ela como único problema no olho, uma vez tratada, a pessoa volta a enxergar adequadamente. Não importa em que grau ela esteja. Evidentemente que se uma pessoa tem uma catarata já muito antiga, já muito adiantada, ela vai enxergar bem menos do que uma pessoa que está com essa condição em suas fases mais iniciais. Né? Mas nunca uma catarata vai determinar uma cegueira sem tratamento, uma cegueira irreversível. Né? Colírio não cura? Não cura. Porque o brasileiro gosta de automedicar, né? Não cura. Colírio não cura. Colírio não detém a progressão da catarata. Água com açúcar também, não? Também não, nada. Né? O tratamento da catarata, ele é cirúrgico. Cirúrgico. Agora, existem algumas medidas que podem, evitar que ela progrida tão rapidamente, já que se sabe que a radiação ultravioleta, né? Nós vivemos num país ensolarado, né? Então, a radiação ultravioleta, ela tem um papel na gênese da catarata. Então,
Utilizar óculos de sol, né, sempre com proteção UVA, UVB, ajuda a que essa condição não se manifeste tão precocemente, né, mas não impede. E o que temos de novidade no Hospital Edson Ramalho para a cirurgia da catarata? O que temos é um equipamento recentemente adquirido, né, que permite a cirurgia da facoemulsificação. Isso não é uma técnica nova de hoje, não. É uma técnica que já existe há vários anos. Mas com esse equipamento, que é um equipamento de ponta, né, se pode fazer realmente uma cirurgia de alto padrão, né, com bastante segurança. Além do equipamento, o hospital também ele providencia para as cirurgias lentes intraoculares dobráveis, né? E isso permite que se tenha uma incisão cirúrgica a menor possível. E é isso que nós podemos oferecer ao usuário do SUS no hospital. Anteriormente, como era o tratamento da cirurgia da catarata? Há vários anos, né? Há vários anos atrás, era necessário uma incisão, né, de cerca de 10 milímetros para que essa lente natural que ficou opaca, né, que passou então a se chamar catarata, ela fosse retirada do olho e substituída por uma lente artificial. Então, com esse novo método, né, com a facoemulsificação, não é preciso tirar a catarata do olho. Ela é, digamos, desmanchada, quebrada e aspirada por um equipamento, que é o facoemulsificador, a partir de uma incisão mínima, né, de cerca de 2,75 milímetros. Né? De uma forma grosseira, é como se fazer uma cirurgia de vesícula, né, por uma incisão tradicional, convencional, grande, e fazer uma cirurgia por via laparoscópica, né, que você faz a partir de uma incisão bem pequenininha. Então, é isso que o facoemulsificador ele proporciona. Ele proporciona que ela não precise ser tirada do olho. Ela é destruída e aspirada. Né? Com essa incisão pequena, o ganho que se tem é uma recuperação mais rápida, né, um menor índice de complicações, astigmatismo, que em geral ele é induzido com a técnica antiga, com essa técnica nova ele se torna mínimo, né, sem muito significado clínico. Então é esse o ganho, né, uma volta mais rápida às atividades habituais. Desculpe-me a ignorância, mas é preciso fazer a pergunta. Por ser um líquido viscoso, isso chega a ser tratado, caracterizado como um certo pus? Não, não é um líquido, tá certo? A catarata ela não é um líquido, ela é uma estrutura, né, consistente, longe de líquido, ela não tem sequer consistência de gel, não, ela é mais densa do que isso, tá certo? O pus, ele é uma reação infecciosa, né, inflamatória do organismo. A catarata não é nada disso, é uma estrutura que nós temos dentro do olho, uma estrutura consistente, né, transparente, que com o passar do tempo vai mudando sua composição, seu conteúdo de líquido, e por isso mesmo ela vai ficando com uma coloração diferente. Mas não tem a ver com pus, não. Qual o período de descanso da pessoa após cirurgia? Olha, é importante que pelo menos nos primeiros 15 dias a pessoa evite esforços físicos, né? Carregar objetos pesados, fazer atividades físicas, essas atividades que requeiram um maior esforço, né, nesses primeiros 15 dias. Depois disso, a pessoa já pode ir voltando às suas atividades habituais. Toda pessoa que tem catarata, ela pode ser cirurgiada? Desde que ela tenha condições físicas, não é? Ela esteja bem sob o ponto de vista clínico, não é? Em linhas gerais, sim, tá certo? Sim. Agora, é preciso entender, né, que o simples diagnóstico de catarata não já coloca o indivíduo com a necessidade de ser submetido à cirurgia, não. Como ela evolui lentamente, não é? Isso é o resultado de uma opacificação gradual, não é? Em seus estágios iniciais, ela não determina ainda um obstáculo às atividades do indivíduo. Então, se ele consegue ler o jornal, realizar suas atividades, né, no trabalho, dirigir, se a catarata não representa para ele ainda um transtorno, não há necessidade de cirurgia nesse estágio, nesse ponto. Né? Ela precisa ser tratada quando ela já representa um transtorno. O indivíduo quer ler, né, as menores letrinhas, já não consegue mesmo com os óculos, né?
não tem a nitidez que deseja, né, na hora de dirigir. Né? Então, quando ela passa a representar um problema, aí sim ela precisa ser tratada, porque como qualquer cirurgia, ela pode ter suas complicações. Né? Existe assim algum tipo de catarata mais em negros do que brancos? Não. Né? É um processo comum a todos, tá? Comum a todos. Em média, o hospital Edson Ramalho atende quantas pessoas dia? Quantas cirurgias ele realiza, Exato, né? Dia. Olha, as cirurgias elas não ocorrem em caráter diário, né? É mais fácil que a gente fale sobre cirurgias mês, tá certo? Então, ele realiza cerca de 80 a 100 cirurgias mês. Vem realizando, né, nos últimos meses. No sistema anterior de cirurgia de catarata, qual era o período de descanso da pessoa? Bem maior. Pelo menos uns 30 dias, né? 30 porque dias. Já que se tinha uma incisão maior, com pontos, né? O olho estava numa situação de maior fragilidade do que com esse novo tipo de tratamento. Certo. Quer dizer, por mês é muita gente. Atende gente do interior ou só de uma pessoa? Olha, veja só, para que o paciente ele tenha acesso, né, ao hospital, é preciso que ele o faça a partir da regulação. Né? Então, ele deve ter sido, né, anteriormente atendido por um serviço de oftalmologia que tenha detectado que ele precisa desse tratamento cirúrgico, ou pelo menos que ele tem catarata, tá? Certo. E a partir daí ele se dirige ao PSF e o PSF agenda para o hospital. Infelizmente tem essa burocraciazinha para chegar até lá, porque é assim que funciona, né, a saúde o fluxo normal. Exato, mas em quanto tempo do cadastramento dele no PSF para chegar à cirurgia? Quanto tempo? Olha, ele chegando no hospital, basta que ele seja avaliado, né, pelo oftalmologista, faça seus exames pré-operatórios. Então, logo ele traga esses exames pré-operatórios, a cirurgia é agendada. No máximo, tempo de espera, acredito que 15 dias, 20 dias. Entre a chegada dele ao hospital e a realização da cirurgia. Ele fica com um tampão no rosto quanto tempo nos olhos? De um dia para o outro. Só isso? Só de um dia para o outro. Até quem, por ser uma técnica assim tão pouco invasiva, há quem já deixe sem tampão. Mas, assim, a conduta do nosso serviço ainda é colocar o tampão de um dia para o outro, né? Para que ele se proteja. Às vezes é um paciente que vai se deslocar para outra cidade, vai se expor, né? Exato. A poeira. Então, a gente prefere... Iluminação também, né? Exato, a gente prefere deixar com o olho ocluído. Certo. Capitã Isabela, agora com relação ao uso de óculos, a pessoa vai ter que usar óculos? Como é que é isso? Existe Veja, a cirurgia de catarata, ela não é realizada com o intuito de eliminar os óculos, né? É realizada com o intuito de eliminar a catarata. Só que, como eu lhe falei, essa lente natural, ela é substituída por uma lente artificial. Então, se calcula o grau dessa lente artificial de modo a deixar o indivíduo o menos dependente possível dos óculos, né? E em boa parte dos casos, ele deixa de precisar dos óculos para suas atividades mais comuns, mais frequentes. Mas isso não deve ser uma promessa para o paciente. Vamos fazer porque você vai deixar de usar óculos, né? Porque existem algumas variáveis, né, no procedimento, intrínsecas à própria cirurgia, que podem interferir nisso e que ele possa precisar de óculos para ver de perto ou de óculos para ver de longe. Então, isso não deve ser uma promessa, mas a gente tenta, né, deixar ele o mais independente possível dos óculos. A pessoa que detecta a diabetes tipo 2, que é o meu caso, no início eu devo uma certa névoa nos olhos, né? E quando o cidadão deve identificar se é diabetes que causa essa ofuscação e se é a catarata? Como distinguir? Você tocou num ponto super importante, porque, ao meu ver, o diabetes e visão é algo tão importante quanto esse tema que a gente está falando aqui de catarata. Não sei se você sabe, mas o diabetes, sem querer lhe assustar, não é para lhe assustar, mas é com o intuito de informar as pessoas, né? O diabetes ele é a principal causa de cegueira em todo o mundo. E o principal motivo é a desinformação. Porque é uma alteração da visão que é passível de tratamento, tá? Desde que detectada a tempo, né? Então, isso aí que você está falando, esse embaçamento da visão, esse aí a que você se referiu é um problema simples, tá?
Por quê? O diabetes ele é capaz de envolver, de atingir os olhos de duas maneiras. A primeira maneira é essa daí que você está falando. Então, a pessoa é saudável de uma hora para outra, se apresenta com diabetes, os níveis de glicemia altos, né? Certo. Então, essa subida nos níveis de glicemia, isso aí muda o estado de hidratação do cristalino e isso leva a um embaçamento da visão que é transitório, somente enquanto a glicemia está alta. Realmente. Então, à medida que a glicemia vai normalizando, esse estado de embaçamento também vai se revertendo. Esse é o menor dos problemas, certo? O problema são as complicações crônicas, né? Aquele diabético que ele não é bem orientado, que ele não faz o tratamento, que ele não controla seus níveis de glicemia, que não faz avaliação oftalmológica periódica. Então, aí, ele poderá ter complicações crônicas, como tem nos membros inferiores, como tem nos rins, tem também nos olhos. Essas são sérias, tá? E que podem ser evitadas, né, com uma orientação adequada, com acesso do paciente aos serviços de saúde, com uma política de saúde adequada, né? Isso pode ser evitado. Bom, quer dizer que com diabetes tem a elevação, ela regride de certo ponto, mas a catarata não. Ela sempre está... Não, porque é diferente, tá certo? Essa é uma coisa transitória, decorrente daquela elevação da glicemia, que depois se normaliza, né? Ela não modifica estruturalmente, em caráter definitivo, o cristalino. É diferente da catarata, tá certo? Vista uma condição cansada. diferente. Vista cansada também pode ser um sinal de catarata ou não? Quando se fala em vista cansada, em geral a gente se refere àquela dificuldade de enxergar de perto, né? Aquele indivíduo que vai chegando aos 40 anos, né? E que começa a ter que afastar para poder ler, daqui a pouco o braço já não dá mais, né? Verdade. Isso é a vista cansada, que tecnicamente se chama presbiopia. Isso não tem a ver com catarata. Isso é também parte do envelhecimento, mas é uma perda na nossa capacidade de focalização da imagem. A gente tem no olho um mecanismo que ajusta isso tudo. Por isso que permite que a gente enxergue de longe, enxergue numa distância intermediária, enxergue de perto. É como se houvesse um mecanismo natural que a todo tempo está ajustando ali, né, a focalização. Como na câmera fotográfica? Como na câmera fotográfica, né? Exatamente. Então, isso vai sendo perdido, né? Isso começa perto dos 40, às vezes antes, às vezes depois. Infelizmente. E faz com que a gente passe a precisar de uns óculos, né? Para poder enxergar de perto. Isso não tem a ver com a catarata, não. É verdade. Capitã Isabela, quem faz parte da equipe lá de vocês no Edson Ramalho? Olha, nós somos atualmente 4 médicos, né? Sou eu e mais um outro militar, que é o Coronel Eugênio, e temos 2 civis, que são a doutora Thelma e a doutora Ana Maria. Somos 4 atualmente. A senhora também faz parte da equipe do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Isso. Eu coordeno lá o serviço de oftalmologia. E como é o serviço lá, o trabalho? Como é? Olha, tendendo a melhorar a cada dia, né? A universidade como um todo vive um momento delicado, né? O nosso hospital também vive essa situação, mas pelo menos com relação à catarata nós estamos muito bem. Lá, nós fazemos essa cirurgia, usamos a lente dobrável também, como é certo? Isso? A cirurgia da catarata, essa que nós falamos aqui, que é feita no Edson Ramalho, faz lá também? Também fazemos lá no Hospital Universitário, certo? Somos uma equipe de 7 médicos, é um serviço que tem residência médica, formador de especialistas, né? E que em cirurgia de catarata nós também somos referência lá. Lá pode pedir ajuda aos universitários, né? Lá pode pedir, e como precisamos, viu? É verdade. Doutora, qual é a realidade hoje da catarata aqui na Paraíba? Você diz em termos de incidência crescente, né? Porque nós sabemos que no Brasil todo a população envelhece a cada dia, né? A população do Brasil está mudando de um país jovem, né, para um país idoso. Então, é alta, é muito alta. A gente não tem um dado epidemiológico que eu possa lhe falar assim em termos numéricos. Mas os próprios serviços públicos, eles atualmente não dão conta, né, de tratar todas essas pessoas. Então, até que eu me informando com uma colega que faz parte da equipe do município, de saúde do município, ela até me falou esses dias que está abrindo até um processo para credenciamento, né, de serviços paralelos, né, para poder fazer frente a essa demanda tão grande, né? Assim como é o Edson Ramalho, o HU também é uma grande referência
não só aqui em João Pessoa, mas no estado todo, Ah, né? sim, Região Nordeste. sim. A sua equipe lá atende mensalmente quantas pessoas com relação à catarata? Com relação à catarata, nós realizamos cerca de 120 procedimentos, né? Lá nós não podemos ser tão rápidos na cirurgia e produzir tanto volume porque somos um serviço formador de especialistas. Então, nós sempre temos do nosso lado um residente, né? Então, o residente, ele está em formação. Exato. A gente não pode pensar tanto em volume como num outro caso, como no Edson Ramalho, por exemplo. Então, apesar de termos um número maior de médicos, não podemos produzir tanto, né? Porque existe essa outra vertente que é a do ensino, né? Quais os problemas mais comuns ligados ao olho que a senhora atende no hospital em Edson Ramalho e também no hospital HU? No Edson Ramalho, o grande foco realmente é a catarata. Lá não é um serviço estruturado, por exemplo, para atenção básica, para fazer aquela consulta e prescrever os óculos, não é voltado para isso. Já o hospital universitário, a proposta é que ele realmente seja uma referência global em oftalmologia. Então, os problemas mais comuns, né, que nós atendemos, além da catarata, são a retinopatia diabética, né? Nós atendemos e tratamos os diabéticos. Outros problemas da retina, como a degeneração relacionada à idade, também vem sendo tratada no hospital. Temos também um grande público de glaucoma, tá? Atendemos um grande volume de pacientes portadores de glaucoma. E essas são as condições mais frequentes, além daquelas, né, que envolvem a prescrição de óculos, né, a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo. O que a senhora espera com sua equipe de tecnologia aí, como esse equipamento aí, que vem salvando os olhos de muita gente? Nós esperamos atender o maior número de pessoas possível, com qualidade, né, e oferecer a essas pessoas um restabelecimento, né, de sua visão, para que possam ainda, em geral são idosos, mas que possam viver ainda por muitos anos com qualidade, né, de visão, nesse sentido. E transplante de olhos já se faz na Paraíba? Transplante de córnea, sim, né? se faz. Existem serviços credenciados, o Edson Ramalho ele não se dedica a essa parte aí. O hospital universitário está em vias de credenciamento, porque existem algumas exigências a serem atendidas, né? E como todo serviço público, isso não acontece de um dia para o outro, envolve algumas adequações, mas em breve nós teremos. Bom, se quiser, no finalzinho do programa, deixar algum contato, deixar algum site, Olha, o contato para aqueles que desejam se informar a respeito da cirurgia no Hospital Edson Ramalho, ele pode ser feito através do telefone 3218-7978, né? E o acesso principal, ele se faz a partir, como eu já falei, do PSF. É necessário que o paciente seja enviado por lá. Quiser deixar também algumas dicas aí para os nossos amigos com relação à limpeza dos olhos. Tem gente que limpa os olhos com água e açúcar, né? Não precisa, gente. Precisa. A gente tem a lágrima, né? A lágrima, ela não existe no olho só quando a gente chora. Existe uma película de lágrima o tempo inteiro que ela faz esse trabalho, né? Ela limpa, ela protege, né? E no dia a dia, lavar a limpeza normal, lavar a face com água, sabão, né? Evitar o uso de colírios, evitar a automedicação de um modo geral, né? O uso de vasoconstrictores, que são aqueles colírios que você instila, o olho fica branquinho, né? E daí a pouco você precisa usar novamente, né? Evitar. Colírio é medicamento, apesar da gente achar que aquelas gotinhas, né? Não sejam um medicamento, mas é um medicamento, ele pode produzir efeitos sistêmicos até, pasme, né? Uma gotinha pode produzir efeitos sistêmicos, até elevação da pressão arterial, se você usa um vasoconstrictor, né? Tipo esses descongestionantes nasais, existe para o olho também. Então é frequente você ser tentado a usar isso, né? Então evitar a automedicação, visita periódica, né, ao oftalmologista. E eu não posso perder a oportunidade que você me deu aí com relação ao diabetes, tá? Porque eu sou uma grande preocupada com isso aí, com o diabetes, que eu acho que o principal ponto é a falta de informação. Todo diabético precisa anualmente fazer um exame oftalmológico que envolva o exame do fundo do olho, né, com a pupila dilatada, para que o médico consiga enxergar o olho por dentro, em toda a sua extensão,
para ver se ele já tem complicações, né, do diabetes, e essas complicações podem ser tratadas. O quanto antes forem tratadas, né, melhor será, né, o desfecho disso aí, desse problema. E quanto à catarata, entender que ela não é uma doença, é uma condição, né, própria do envelhecimento e que deve ser tratada na hora certa, na hora em que ela passe a representar, não é, um obstáculo às atividades do indivíduo. Antes de descobrir a diabetes, eu achei um momento crítico. Uma certa vez eu tive um aborrecimento e aí eu saí dirigindo no meu carro e de repente eu percebi que a minha vista, ela, em certas partes do olho, ela trepidava. Isso já fazia parte da diabetes ou sistema nervoso? Não, não fazia parte não. Não, né? Não, com certeza não. As alterações que se relacionam com a elevação da glicemia é esse embaçamento aí que você descreveu, né? É você estar bem com seus óculos e de uma hora para outra você nem entende por que a visão passa a ficar tão embaçada, né? É isso aí, esse tremor não. E o uso sem orientação médica das pessoas que utilizam lentes de contato, como é que está hoje na Paraíba? Olha, em todo o Brasil existe uma tendência a que as lentes, né, sejam comercializadas, né, de forma ilegal, né, por lojas, por centros de venda. E o grande risco com relação a isso aí é que muitas vezes isso não é feito por uma pessoa habilitada, não é? A saber se a lente está adequadamente adaptada ao olho, por uma pessoa que não é habilitada a tratar as complicações. Então, isso é uma coisa que vem sendo combatida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, deve ser combatida, porque a lente de contato ela só pode ser adaptada por um oftalmologista. Certo. Né? Capitã Isabela Queiroga, foi um prazer tê-la aqui, obrigado pelas orientações. E só reforçando, deixar alguma coisa aí, algum material, site, e-mail. O que eu posso, o foco aqui foi o Hospital Edson Ramalho, né? O que eu posso lhe falar é o contato do hospital, certo, né? E essas orientações que nós já demos, né? Com relação à catarata. E a capitã hoje está paisana, viu? Quem esperava a farda, né? Sim, pois é. Hoje não é dia de serviço, Ana, estou de folga. Tá bom? Tá joia. Obrigada. Obrigado também a você, o nosso abraço, até a próxima.